Oi, gente, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje nós vamos fazer a explicação do livro de Lucas, no capítulo 11, do versículo 14 ao 28. Mas antes vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, te pedimos perdão por todos os nossos pecados. E te agradecemos, Senhor, por mais este dia, e o Senhor possa nos abençoar, nos proteger e nos ensinar, Senhor. Fique conosco, Pai. Nos ajude a entender a Tua palavra cada dia mais e melhor, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Precisamos do Senhor o tempo todo. Abençoe e nos proteja em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, vamos à explicação. Nesses versículos, nós vemos o Senhor Jesus expulsando um demônio, né? Que estava em um homem mudo. E quando ele acabou, logo o mudo falou. E a multidão ficou admirada, né? Mas alguns deles disseram que o Senhor Jesus, ele estava expulsando demônios com o próprio demônio. E outros pediam um sinal do céu. O Senhor, ele conhecia muito bem os pensamentos deles, né? E respondeu que todo reino dividido contra a si mesmo seria arruinado. E que uma família, né, a casa, no caso, dividida, que luta contra si mesmo, iria cair e se destruir. E se Satanás estivesse dividido contra si mesmo, como que o reino dele poderia subsistir? O Senhor Jesus, ele falou isso, gente, porque eles estavam acusando o Senhor de expulsar demônios pelo próprio demônio. E isso era impossível, porque seria demônios contra demônios. Um sairia e entraria o outro, né? Ia ficar tudo na mesma, né? Porque os filhos das trevas, eles são unidos. E eles se apressam para fazer o mal. E o mudo jamais voltaria a falar, porque continuaria com o próprio espírito imundo. E continuava comandando a vida de todos eles. Então, não ia adiantar nada. O Senhor estava explicando aqui que como que ele ia expulsar o demônio por o próprio demônio. Isso é impossível, né? O Senhor Jesus, ele tinha, né? E tem poder sobre os demônios. Tanto que ele mandava e eles saíam do corpo das pessoas, né? Assim como saiu rapidinho do mudo, né? Da vida do mudo. E ele pôde falar. O Senhor falou que só pelo poder de Deus que isso acontecia. E que acabava de chegar até eles o reino de Deus. O Senhor falando tudo isso e eles não estavam prestando atenção, né? Então é muito difícil, né? O Senhor ali fazendo o bem e eles acusando o Senhor de fazer o mal, né? Então o Senhor, ele fala que quando um homem forte, né? Olha a explicação que ele fez. Quando um homem forte, nesse caso é o maligno, ele guarda a casa, né? O corpo, quer dizer, o corpo da pessoa, ninguém entra. Ou seja, se ele, o inimigo ali, o maligno estiver guardando o corpo daquela pessoa, ninguém entra, ninguém. Mas aí, se chegar outro mais forte, assim como Deus, né, que é o único que é mais forte, é Ele que tira, né, toda a força do maligno e o vence. E aí, né, a casa, né, que é o corpo, né, da pessoa, fica limpa. O único que tem o poder de expulsar e limpar a pessoa é o próprio Deus, o próprio Senhor. Ninguém tem mais força que Ele, né?
Então, aí o corpo da pessoa fica limpo de todos os demônios, né? Que a partir dali, a partir que o Senhor expulsou o demônio daquela pessoa, ele ficou com o corpo limpo, né? Então, a pessoa tem que se encher de Deus e começar a cumprir todos os seus ensinamentos. Não deixar o corpo vazio. O Senhor tirou, a pessoa volta para o mundo fazer coisa errada de novo? Não pode. Então, ele está explicando aqui pra gente que tem que se encher de Deus, encher sabe, respeitar o Senhor e procurar viver junto com o Senhor o dia todo, a noite toda, sempre, para não dar vazão mais para o inimigo entrar, né? Então, se ele explica que se a pessoa que teve, né, o demônio expulso da sua vida, manter a sua casa, que a casa no caso é o corpo, né, limpo, sem o Senhor para o guardar, né? Ele não, o Senhor limpou, tirou o maligno dali, mas ele ficou o corpo limpo, mas voltou para o mundo de novo, né? Não foi seguir o Senhor, ele foi para o mundo. O que vai acontecer com aquela pessoa de novo, né? Que está com aquele corpo limpo, mas não está perto de Deus. Então, aquele espírito maligno que foi expulso, ele volta e ainda traz mais 7 espíritos piores do que ele. Olha só, gente, o que o Senhor Jesus explica para nós. E então, eles passam a viver ali, naquela casa, naquele corpo, e o estado final daquele homem torna-se pior do que antes. A situação dele ainda vai ficar pior. Por isso que o Senhor fala que tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio de Deus e seguir o caminho do Senhor, que daí você vai ficar coberto pelo sangue do Senhor e ninguém vai chegar perto mais. E o Senhor também falou que aquele que não estava com ele era contra ele. E aquele que com o Senhor, né, com o Senhor Jesus não se ajuntava, ele se espalhava, né? Não tá, então se espalha, né? Então, gente, por isso é muito importante que nós mantemos diariamente a nossa leitura bíblica e nos manter cheios do Espírito Santo de Deus, orando, ouvindo louvor, dando graças ao Senhor pelo seu amor e não ficarmos o tempo todo resmungando, blasfemando, reclamando, xingando, gritando e burrado, né? Com os semblantes fechados, com um ar de raiva. Lembramos que o nosso corpo é onde habita o Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, ele passa a habitar em nós. Então, da nossa boca não pode sair bênção e maldição ao mesmo tempo, porque aí vai se tornar a casa, né? Vai se tornar a casa, o corpo, dividido. A casa, quando fala casa, é porque é o corpo, né? Então vai se tornar um corpo dividido. E assim, Deus não habitará em nós. Se tivermos xingando, falando palavrão, falando um monte de coisas que não agrada o Senhor, então aí o Senhor não está perto de nós, né? Então, da boca do Filho de Deus não pode sair palavrões e falar o nome do inimigo ou do inferno achando que está xingando o inimigo, porque não está, não. Sempre que você ficar bravo e falar assim, né? Um exemplo, tá, gente? Que raios, que inferno, que tentação e etc. Por aí vai, né? A pessoa fica brava e começa a falar um monte de coisa. Então, o que acontece? O inimigo está pertinho de você e se divertindo, porque ele está sendo chamado e lembrado. É isso que ele quer. Então, ele se diverte, né? É tudo que ele quer isso, é ficar do lado e saber que a pessoa está chamando é porque está lembrando dele, né? Então, gente, eu era assim. Qualquer coisa, eu dava tropeçava em alguma coisa, eu já falava alguma coisa ruim.
Quer dizer, eu estava chamando para perto de mim. Hoje, eu mudei muito. Então, eu aprendi uma coisa. Eu tenho usado sempre, sempre. Mesmo que eu tropece e me machuque meu pé, sabe, caia, me machuque, seja o que for. Então eu não falo mais o nome do inimigo, jamais. Eu só chamo por Deus. Então se eu tropeçar, doeu, eu falo, ai Senhor, meu Deus, me ajuda. Pronto, perfeito. O Senhor vai estar do lado. Porque é o Senhor que me socorre e Ele que me ama. Então, em tudo, dai graças ao nosso Deus. Então, se precisarmos de ajuda, vamos pedir a Ele, a próprio Deus, a nosso Senhor Jesus. E Ele que vai estar conosco sempre. Então, gente, não vamos esquecer desse detalhe. Toda vez que você ficar nervoso e for falar alguma coisa errada, não fala. Não fala, pede, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, não deixa que da minha boca saia coisas imundas, palavrões, que não saia, Senhor. Então, gente, presta atenção, tá? Sobre isso, que é muito importante também. Bom, então vamos voltar, né, gente, a falar agora dos versículos 27 e 28, que nós paramos lá, né? Então, porque enquanto o Senhor Jesus, ele dizia estas coisas, uma mulher no meio da multidão exclamou que feliz era a mulher que tinha dado à luz e que amamentou o Senhor Jesus. Gente, olha o que o Senhor Jesus respondeu para ela. Que antes felizes todos aqueles que ouvem e que obedecem a palavra de Deus. Olha só o que ele falou. Antes são felizes todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Então, gente, resumindo, o Senhor falou que a mãe dele era feliz porque tinha obedecido a Deus. Quando o Senhor falou para ela que ela ia ficar grávida do Espírito Santo, ela obedeceu a Deus. Não só aí, mas ela já obedecia, né? E deu à luz o Senhor, o Salvador, né? E que nós devemos fazer o mesmo. O mesminho que a Maria fez. Ouvir a palavra de Deus e obedecer. E seguir o nosso Deus. É isso que ele falou. Todos vão ser felizes se fizer isso. Ao contrário do que está escrito na palavra, não vai adiantar, não vai ter felicidade, não. Se for fazer as coisas ao contrário do que o Senhor mandou, então aí você não está obedecendo o Senhor, você não está com Ele. Porque para dizer que ama o Senhor, é fácil falar. Agora, o Senhor, Ele só sabe se você o ama mesmo de verdade, se você obedecer as palavras dele. Ele falou, amarás o teu Deus de todo o teu coração, e nós temos que obedecer os mandamentos, os ensinamentos do Senhor. Ele esteve na terra para nos ensinar, né? E deixou, tá tudo escrito, e se a gente lê, não tem como dar errado. Se ler e obedecer, óbvio, né? Não tem como dar errado. Agora, se não ler a palavra e seguir tudo que o homem ensina, aí vai dar errado. Por quê? Porque o homem ensina muita coisa errada. E aí ele ensina uma coisa certa no meio das erradas para poder a pessoa não descobrir que aquele restante tudo é errado que eles estão ensinando. E aí vem do homem. Todo ensinamento que vem do homem é perigoso. Então, temos que prestar muita atenção e obedecer o que vem de Deus, que está escrito na palavra de Deus, né? Então, nós temos que lembrar de tudo que Ele nos ensinou e nos ensina, né? Porque é lendo a palavra de Deus, que é a Bíblia, é que conhecemos a verdade. Ali tem tudo o que nós precisamos. E tudo o que o Senhor quer que nós façamos. Está tudo escrito. Só tem coisa boa. Tudo que
nós lemos nas Sagradas Escrituras e obedecemos, não vai dar errado. Você vai estar seguindo o Senhor, você vai melhorar muito, vai melhorar o seu tratamento com as pessoas e por aí vai, né, gente? Então, eu vou indicar a vocês a leitura de Êxodo 20, para que vocês peguem essa leitura, Êxodo 20, e leia com atenção várias vezes. Leia muito, leia várias vezes Êxodo 20. Não esquece, leiam várias vezes, até que você vai entender bem. Você vai ler várias vezes, vai entender bem. E se você achar que está errando e descumprindo algo que Deus mandou, então o que vai acontecer? Você vai se arrepender e pedir perdão. E a partir dali, aceita o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Então vocês vão ver suas vidas mudarem para melhor. E vocês estarão protegidos pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E ainda melhor, viver com Ele para sempre, herdar a vida eterna junto com Ele. Porque aqui é só uma passagem. Aqui não vai existir mais esse aqui que nós vivemos, esse mundo que nós chamamos de mundo, não vai existir mais. Primeiro porque a gente morre, né? A morte entrou pelo inimigo, porque ele ficou falando com a Eva. Eva fez o que era errado, falou para Adão e Adão descumpriu a ordem do Senhor e o pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo. Mas a vida vem pelo Senhor Jesus, porque é o único que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo e é o único que pode fazer isso por nós. Então, nós temos que segui-lo, andar com ele o tempo todo, pedir a sua ajuda, conhecer muito bem ele, porque aí ele vai nos conhecer. Quando ele descer, se nós estivermos aqui ainda vivos, nós vamos ser arrebatados também aos céus. Primeiro vai ser os mortos, todos que tiver morrido em Jesus Cristo. Depois vai ser os que estiverem vivos. Então, os que não aceitarem o Senhor Jesus, que estiver pedindo por outras coisas, não viveu e não conhece o Senhor, eles vão ficar aqui na terra. E aí que vem o grande sofrimento, que é a grande tribulação. Aí é um sofrimento muito grande, porque o Senhor não vai estar mais aqui, o Espírito Santo não vai estar mais na terra, ele vai sair. Então, vai ser muito difícil. Então, a gente tem que se arrepender e seguir ao Senhor enquanto podemos, né? Que depois não vai ter uma chance fácil que nem temos hoje, porque vai ser muito difícil, vai ser muito triste. Então, gente, se vocês puderem, passem esse vídeo, vão compartilhando, vão falando para as pessoas. Se vocês puderem, abram um canal no YouTube, façam vídeo da palavra de Deus, compartilhem, falem da palavra. Por quê? Porque o que você precisa fazer é isso. É falar do Senhor para que as pessoas não vão sofrer depois, né? Vai falar do Senhor para as pessoas se salvarem, sair desse mundo podre que vai ficar. Depois vai ser queimado, né? Vai ser limpo com fogo, né? Fogo e enxofre. E aí o Senhor vai criar novos céus e nova terra. Então, se você puder fazer isso, você faça, que é de graça, você não vai gastar um centavo. Quem vai ver o vídeo, quem vai ouvir o vídeo também não vai gastar nada, é de graça. E você vai estar levando a palavra do Senhor, porque foi isso que Ele pediu para que nós fizéssemos. Então vamos fazer isso, gente. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.